Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber o nosso primeiro convidado. Daqui a pouco eu vou conversar com o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado. Já tem um tempo que o senador não vem por aqui, em função das circunstâncias, tendo que estar em Brasília quase que constantemente. E o senador vem aqui fazer uma avaliação do momento político, especialmente dos últimos acontecimentos, como, por exemplo, o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, da presidência e do mandato de deputado. O que é que isso muda no panorama político? Teve a votação da comissão de impeachment no Senado, que aprovou o pedido de afastamento da presidente Dilma. Vamos falar disso também. E falar de política de um modo geral. Antes de chamá-lo, deixa eu dar um recado aqui. Olha, o cooperativismo é uma alternativa cada vez mais importante na economia, porque proporciona aos trabalhadores cooperados remuneração justa com divisão dos lucros. E a Coopserge aposta nessa estratégia para vencer a crise e garantir dignidade aos trabalhadores. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a Coopserge, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas. Ninguém queria me dar oportunidade, a Coopserge me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da Coopserge. Significa muito para mim, que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi quando eu entrei dos 18 anos e consegui um emprego na Coopserge. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a Coopserge me deu a oportunidade. Cooperativa Coopserge, lugar de gente feliz. É isso aí, gerando trabalho e renda com oportunidade para todos. É assim que trabalha a Coopserge há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. E agora eu convido o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado. Por favor, senador. Prazer. Boa noite, tudo bem? Prazer te rever, faz tempo, né? Reencontrá-lo aqui. Faz tempo que o senhor não vem aqui no Gazeta Entrevista. E quando eu vim, a situação do país, da política, estava um pouco melhor, da economia. Aliás, senador, dá para piorar mais do que já está, na sua opinião? Eu acho que sim, porque essa semana que vem, hoje mesmo foi votado na comissão do impeachment no Senado, mais um passo daquilo que nós chamamos de golpe, porque entendemos que impeachment é uma coisa muito séria, comparado a usar esse artigo da Constituição, a guerra, estado de sítio. E o que tem é que, por conta da baixa popularidade do governo, aí o Eduardo Cunha, com apoio de setores da oposição, com uma certa vingança, resolveu implementar um impeachment, respaldado numa parte importante da opinião pública, mas não consegue provar que houve crime, porque não houve crime de responsabilidade da presidenta. Esse defeito ela não tem, ela é uma pessoa honesta. Agora, uma baixa popularidade não pode tirar o governo. E aí isso é muito ruim, todo o legado que a gente fez de melhoria no país também vai danificado. Mas eu acho que um golpe como esse, às vezes é fácil de você dar o golpe, mas implementá-lo é mais difícil. Então, agora o próprio vice Michel Temer está com extrema dificuldade, a gente lê na imprensa, para montar um governo, aí para dividir, tem um monte de partido querendo pegar um pedaço de um governo que não é um governo que vem das urnas. Veja e bem, é uma situação, senador, que pode piorar, então. Aí entra o sistema político. O próprio PT, a presidente, de certo modo, foi vítima do sistema político. O Michel Temer, caso assuma, não teve reforma política, quer dizer, vai operar nos mesmos moldes. Como é que o senhor avalia um possível governo com esse sistema político que está aí? Eu posso afirmar que hoje é quase impossível governar o Brasil com 30 partidos, com o perfil que nós temos na Câmara, no Congresso, mas mais na Câmara. Né? Há 18 dias atrás teve aquela sessão de horrores. Era tratando de um assunto muito sério, que era o impeachment, a aceitação de um processo, de abertura de um processo de impeachment, e foi uma coisa que virou piada e ganhou o mundo inteiro desmoralizando o parlamento. Ou nós vamos fazer uma reforma política que venha de fora para dentro, mudando, acabando com esse monte de partidos, com financiamento do jeito que é, com esse arranjo que os partidos fazem para eleger bancadas na eleição e que transforma o fundo partidário e o tempo de televisão em mercadoria para trocar e para vender, ou então quem ganha não governa no país, a não ser fazendo acordos que não podem ser relatados no público. Então, acho que o PT foi tragado por isso também, né? Nós
tínhamos oportunidade, com alta popularidade, fazendo... Pois é, 3 governos e mais a metade de um, e a reforma não saiu, senador. Eu acho que talvez aí tenha sido um dos pecados capitais nossos. Eu acho que nós estamos sendo vitimados, o PT, porque o sistema de financiamento, essa corrupção que tem que ser combatida mesmo, a Lava Jato está fazendo isso, o ministro Teori lá no Supremo, que é o relator, é uma pessoa muito... ele é muito contido e muito firme. Foi ele que apresentou agora a proposta de retirar Eduardo Cunha, e foram 11 votos favoráveis à saída do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é uma espécie de unanimidade nacional pela saída dele. Na opinião pública, você tem razão, e também agora teve a total opinião do Supremo Tribunal Federal. Ele perdeu, inclusive, o mandato, está afastado do mandato e da presidência da Câmara. É por isso que a gente fala que isso também foi um golpe no impeachment, porque desmoralizou o impeachment. Veja só, o Eduardo Cunha está saindo, e saiu, por tudo que ele fez de dezembro para trás. O doutor Rodrigo Janot, do Ministério Público, reclamou disso, que ele estava usando o cargo de dezembro de 2015 para trás para poder se desviar das acusações, impedir a justiça de agir. E de dezembro para frente ele fez um impeachment. Como é que alguém que não tem legitimidade para exercer um simples mandato de deputado federal pode comandar e coordenar um processo de impeachment? Mas não é uma prerrogativa do cargo de presidente da Câmara? Mas aí o Supremo, quando tirou ele ontem, está dizendo que ele não tinha condição para estar no cargo até dezembro do ano passado. Mas qualquer um que fosse, não tinha prerrogativa de aceitar ou não o pedido? Não, isso sim. Mas o problema que ficou evidente, ele mesmo verbalizou, que ele estava fazendo aquilo. Ele disse, eu vou fazer o impeachment e vou derrubar. A presidenta vai cair antes. Posso até cair, mas ela cai antes. Ele terminou caindo antes. Então, é óbvio que nós vamos entrar o PT, não o PT, mas o advogado-geral da União, ex-ministro Zé Eduardo Cardoso, pedindo anulação. Mas é muito traumático isso para o país. O voto de cada deputado, senador, que tem peso também, obviamente. Olha, a maior bancada que tem na Câmara não é o PMDB, não é o PT, não é o PSDB. É a bancada do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha tem o pessoal na mão. Eu acho que ele, que foi o homem das pautas bombas, ele agora, com todo respeito, que eu sei que dentro do PMDB também tem gente que eu respeito muito, mas olha, ele agora virou um homem bomba. Se ele resolver fazer uma delação, o primeiro que ele derruba é o Michel Temer, que ainda nem assumiu o governo, porque não se consumou ainda o que a gente chama de golpe. E ele tem, pelo menos, o dobro da maior bancada na Câmara na mão, porque foi exatamente isso que o Supremo identificou, que ele usava o cargo para achacar as empresas, tirar dinheiro para financiar os parlamentares para ter apoio. Mas se ele falar, vai ser bom para o país, porque aí a limpeza vai ser profunda. Mas aí talvez a gente chegue no fundo do poço. Porque eu até vejo, tem muita gente que diz, não, está intolerante com o PT, está intolerante com a presidenta Dilma. Eu para essas pessoas, eu peço um pouco de reflexão, não para passar a mão por cima de erros que nós cometemos. Os erros que nós cometemos têm que ser corrigidos. Agora, eu peço uma reflexão para ver, poxa, o quanto que a gente fez, quanto que melhorou o país durante um bom período que todo mundo elogiava. Agora, o sistema político brasileiro está doente. Ele está doente em todos os aspectos. Então, não tem como governar. Veja, o Rui Falcão, presidente do PT hoje, ele não responde a nenhum processo. Os 3 presidentes do PSDB, Azeredo, o Sérgio Guerra e agora o Aécio Neves, que já está com 2 pedidos pelo Ministério Público de investigação, por o esquema na Lava Jato, e aí já tem um 3º vindo. Aí o presidente do Democratas está, o PMDB, o Jucá também com vários. Então é um sistema que é uma ação da Lava Jato que mostra o seguinte, todos os partidos têm contas altas e mais uma, só uma. O PP, que é um partido muito forte aqui no Acre, né? Tem senador, tem deputados, ele é o que tem o maior número de parlamentares investigados na Lava Jato, são quase 40. Então é uma situação que ninguém pode apontar um dedo um para o outro. E o sistema refundar a República. Né? Eu acho que refundar, mas eu acho que primeiro vamos ter que decretar a morte da Nova República. A Nova República começou com o Tancredo Neves, lembra? Lá nos anos 80. Eu acho que ela, com essa renúncia, com essa retirada do Cunha, que é uma ação também, o Supremo fez uma intervenção no Poder Legislativo e tirou uma pessoa do mandato e tirou um deputado da presidência da Câmara. Isso nunca aconteceu na história. Talvez esteja morrendo a Nova República e nós vamos ter que pôr algo no lugar que possa ser melhor. E aí seria o caso de uma constituinte nova? Quando essa crise chegar no fundo do poço, eu acho que vai ter que ter uma constituinte
para fazer a reforma política, acabar com essa anarquia e com essa coisa da corrupção no financiamento de partido. E também, eu acho que nós vamos ter que recorrer àquilo que para mim é fundamental, que é o voto popular, a soberania do voto. Aí seriam novas eleições. Teria que ter, porque quando o pessoal pergunta, mas vem cá, vai tirar Dilma, mas vai botar o Michel Temer, e até ontem era o vice, era o Eduardo Cunha, isso resolve? Não, as pessoas também não querem isso, elas querem... Tem uma frase bonita que eu vi o ministro Barroso falar ontem, eu até botei no meu Twitter. Ele falou que ouviu numa palestra de um jovem. Ele falou, eu não quero mudar de país. Eu quero um outro Brasil para viver. Eu acho que nós todos temos que emprestar o que nós temos de melhor nesse momento para o Brasil. Mas a opinião pública pesa muito nisso tudo. O que o brasileiro acha? Qual é o pensamento do Brasil nesse sentido? Tem aí também uma situação, eu acho que a grande maioria está muito descontente com esse período da presidenta Dilma. Também foi feita uma campanha de ódio contra o PT, tudo isso se somou. Mas isso, gente, com todo o respeito, nós temos que fortalecer as instituições, mas com todo respeito, não justifica essa brutalidade, porque a democracia requer isso. Veja que nós tivemos o governo, na época, eu fui governador e aqui não tem nenhuma soberba, mas graças a Deus eu fui bem avaliado, tive dificuldades, mas teve o governo do Romildo, que teve muita dificuldade, teve período de baixíssima avaliação, e ninguém propôs, tira o Romildo, não, espera na eleição, vota. Teve o Dorley também, porque governos às vezes têm altos e baixos, em todo canto. Então, senador, agora estamos sem jeito. Semana que vem, a maioria simples vai afastar a presidenta, provavelmente dia 11, e eu afirmo, pode ser que a crise esteja se agravando e aprofundando exatamente aí, o que é lamentável. A presidente, em parte, está sofrendo esse processo porque não tinha base de apoio na Câmara. Michel Temer, caso venha governar o país, no momento se apresenta como mais fortalecido nesse ponto de vista, ou seja, uma base de apoio. E a tendência é que o sistema permaneça, porque aí os partidos que já fizeram acordo com ele lá atrás vão continuar obtendo os cargos, os espaços, enfim. E acho que até 2018 deve ser esse quadro. Mas veja como as coisas são. Quem controlava essa base fisiológica na Câmara era o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha caiu ontem, o Supremo derrubou o Eduardo Cunha por 11 votos a 0. Ele nem deputado é mais, não pode falar no plenário, não pode participar da vida da Câmara e já deve perder salário e tudo mais. A casa que mora. Agora, essa base fisiológica quer tomar de conta do governo Temer. Se ela tomar de conta do governo Temer, gente, nós podemos ter um governo bem pior do que o que nós estamos tendo agora. Porque, de qualquer jeito, a presidenta Dilma estava governando também com o PMDB, com outros partidos, o próprio PP, e não estava dando conta, porque ela não conseguiu, como você disse, consolidar uma base de apoio. Isso é verdade, temos que assumir os problemas. Mas agora está se apostando em mais do mesmo daquela parte. Então está tendo uma briga danada em Brasília por cargo de um governo que a gente não sabe de quanto tempo, porque a presidenta vai ser afastada do cargo dia 11, e naquilo que nós chamamos de golpe, e não tem outro nome para chamar, com todo respeito, porque não está previsto na Constituição tirar uma presidenta eleita pelo voto das pessoas, sem caracterizar bem o crime. Aí você vai botar um presidente, vou ficar com 2. Ela vai ficar esperando o julgamento, que deve ir até setembro no Senado. E aí vai ter um governo provisório que não teve voto, que não foi votado diretamente. Ninguém votou no Temer, votou na Dilma e no Temer. Como é que o PT vai se comportar na oposição? Eu falo com toda sinceridade, eu espero que o PT, que foi oposição durante muito tempo, o nosso PT, não caia na armadilha de querer fazer oposição igual essa que nós recebemos agora, que está organizando um golpe contra nós. Eu acho que nós temos que pensar o país, mas eu estou certo que os movimentos sociais, os movimentos sindicais, têm que ficar muito alerta, porque o time que o Temer está chamando para montar a sua base para governo, eles vêm sempre para enfrentar a crise, eles só veem uma solução, tirar do andar de baixo, tirar dos que menos têm, mexer com o servidor público. Eu acho isso terrível. Quando você, como Lula fez, quando você pega dinheiro de cima e distribui embaixo, o dinheiro na mão dos pobres, na mão daqueles que são da classe média, rapidamente ele vai para a mão do empresário.